E aí, galera, tô aqui encerrando mais um dia de trabalho, 2 horas da manhã, e vou fazer o vídeo de hoje sobre procrastinação. Procrastinação, existem dois estudos apontam que existem dois modelos de procrastinadores, tá? Existem aquelas pessoas procrastinadoras eventuais, né, que deixam depois algumas tarefas. Ou existem aqueles procrastinadores crônicos. Tá? Então, estudos apontam esses dois modelos de procrastinador. Mas eu quero falar um pouquinho sobre de uma forma geral, por que algumas pessoas costumam procrastinar, ou seja, deixar para depois as suas tarefas. Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que procrastinar uma tarefa é uma forma de autossabotagem, porque é uma forma que a gente acaba nos colocando numa posição em que naquele momento eu não tenho pressão suficiente para fazer aquela tarefa, eu sei que eu vou ter que fazer aquela tarefa e eu acabo deixando para depois aquela tarefa que em algum momento eu vou ser pressionado a executá-la. Então, a procrastinação, ela antes de mais nada é uma forma de autossabotagem, é uma forma de nos criar uma pressão interna tão grande que vai nos forçar a executar ela em algum momento. Mas tudo bem, isso aí todo mundo sabe, eu acho que todo mundo em algum momento já deixou, todo mundo não, né? A maioria das pessoas em algum momento já procrastinou tarefas, já sabe a dor que isso causa de ter que deixar tudo para a última hora, mas a questão é de onde vem essa procrastinação, qual é a origem dela. E estudos apontam que psicologicamente a procrastinação tem origem no medo. Olha que legal! A origem no medo. No medo do quê? Para pensar um pouquinho. Quando tu procrastina uma tarefa, o que está acontecendo dentro da tua forma de pensar? Primeiro, muito provavelmente lá na profundeza da procrastinação dessa tarefa, tem o medo de, primeiro, não fazer aquela tarefa bem feita, tem o medo de decepcionar uma outra pessoa por ter feito aquela tarefa não da melhor forma, tem o medo de não conseguir o sucesso correto com aquela tarefa que deveria ser feita, tem o medo de, por exemplo, quando a gente procrastina uma meta, um sonho pessoal, o medo de falhar, o medo de errar, o medo de não dar certo. Então, quando eu procrastino e deixo para depois, eu estou empurrando um pouquinho para depois uma eventual decepção comigo mesmo. Então, no fundo, a procrastinação acaba tendo lá na sua profundeza uma origem no medo. Então, eu queria deixar para vocês, eu poderia explicar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, eu não quero aprofundar muito para não entrar em conflito com alguns psicólogos que tratam do tema, mas a procrastinação tem origem inclusive na criação da criança, quando existem pais muito rígidos, e esses pais muito rígidos acabam gerando na criança o medo de fazer algumas tarefas, algumas coisas, porque a criança sabe que vai fazer a tarefa, sabe que vai fazer determinada ação e vai ser criticado por aquele pai muito rígido, e aquilo vai gerar uma sensação ruim. E crianças que têm pais muito rígidos e acabam sendo cobradas por tudo aquilo que elas fizeram, acabam gerando um medo de executar tarefas porque sabem que serão criticadas pelos. Começa pelos pais, depois quando ela vira adulta, ela acredita ainda que quando executa aquela tarefa vai ser xingada ou criticada por alguma pessoa ou por alguém, enfim, acaba criando aquele vício. Isso é uma das origens da procrastinação na infância. Não é toda, mas é uma das origens. Mas a principal base da procrastinação é o medo. Então eu queria deixar para reflexão aqui de todos qual é a origem da tua procrastinação? Qual é o medo que tem por trás da tarefa que tu deixa de fazer para depois? Qual é o teu receio maior? E aí eu vou fazer uma pergunta que a gente já fez quando tratou do medo uma outra oportunidade. Esse medo, ele é real ou é um medo fantasioso? Existem dois tipos de medo: o medo real e o medo fantasioso. Então, por trás da tua procrastinação, a primeira pergunta é: qual é o medo que tu tem
porque tu tá por estar procrastinando essa tarefa. E a segunda pergunta é: esse medo é real ou é um medo fantasioso? Sabe o que tu vai descobrir? Muito provavelmente que esse medo é fantasioso. Fantasioso. Tá bom, galera? Esse é o vídeo de hoje. Um abração aí pro Guilherme Miller, que está nos assistindo. Pro Matheus. Matheus, um beijão, meu querido. Te aguardo aí mais uma sessão semana que vem aí da nossa sessão de coaching. O Márcio Ana Paula. Pô, e aí, meu querido? Tudo bem, Marcinho? Deixa eu ver quem mais aqui que tá. Ó, o Guilherme, o Matheus. Ó, o Matheus mandando um monte de joinha aí, né, Matheus? Manda coraçãozinho aí, galera. Bastante joinha, bastante coraçãozinho e bastante curtida mesmo. E compartilha bastante nosso vídeo. Isso aí, aperta bastante o botãozinho aí. Quanto mais tu apertar o botãozinho, mais coraçãozinho aparece, mais curtidinha aparece, tá certo? Márcio, meu querido, um abração, meu velho, também. E um beijão pra vocês, galera. Ai, a De Paula Elisinha. Fala, Elisa, tudo bom, querida? Então, opa, Ariel Maier da Costa. Ariel falando que pena minha net não presta. Calma, meu querido, acha um Wi-Fi aí e vê o vídeo porque ele fica no ar, eu deixo ele carregado, tá? Dá pra assistir mais vezes aí em outro momento. Galera, um beijão, boa noite e compartilha nosso vídeo, tá bom? Até outro vídeo, até o vídeo de amanhã. Um beijão. 4, 3, 2, 1. Tchau!